Graça e paz, amados. Estamos aqui, eu estou gravando essa aula, dado aquelas circunstâncias que eu falei no encerramento do módulo 1, já que eu tenho uma consulta agora de às 5h30 da tarde e não havia uma garantia de que eu chegaria em tempo para a aula, por isso que eu estou gravando. Também quero pedir desculpas porque eu não vou estar com o PowerPoint pronto aqui, porque nessa intercorrência, intervalo, faleceu meu sogro de forma muito inesperada. Estamos nesse processo de luto e dando assistência à família e não deu para a gente aprontar o PowerPoint da aula, mas eu vou, na semana que vem, entregar a vocês tudo. Vou, inclusive, passar para vocês logo mais a apostila para que vocês possam estar acompanhando a aula que nós vamos dar, ok? Então, orem por nós, pela nossa família, para que Deus possa derramar graça sobre nós aqui nesse momento difícil pela qual passamos, né? Todos nós. Eu queria colocar para vocês, deixa eu colocar aqui, pronto. Bom, a gente vai começar o módulo 1 com a questão das cartas, os escritos de Paulo. E aí a gente vai, então, entrar para as demais, tá certo? Os escritos de Paulo, os escritos, as epístolas gerais, depois os escritos joaninos. Serão as três que a gente vai estar vencendo nesse módulo 2. O conteúdo ele é mais complexo, o de Paulo, por isso vai demandar pelo menos umas 2 aulas para que a gente possa estar fazendo essa aula. Então, o que é que eu vou, para a gente não ir mais sem mais delongas. Qual é o percurso qual é o sumário dos escritos de Paulo? A gente vai ver, por exemplo, Deus no centro, e aí alguns aspectos do que significa a questão de Deus no centro, e a questão de Jesus Cristo como o Senhor, né? A questão do que Paulo entende por o senhorio de Cristo. Depois a gente vai ver a questão da salvação em Cristo, né? A obra da salvação em Cristo Jesus. E aí a gente vai terminar o módulo com a vida no Espírito, que Paulo coloca. Por que é que é denso o conteúdo? Porque, por exemplo, em Deus no Centro, a gente vai ver 7 aspectos da questão de Deus e como é que Paulo enxerga Deus. O Deus glorioso, a predestinação, Deus julgará, o amor de Deus, a salvação de Deus, a vida cristã, o reino de Deus. Tá? Depois eu vou estar mandando a apostila após a gravação para vocês. Vocês acompanharem a aula com ela. Jesus Cristo, o Senhor. Também temos 7 aspectos. Jesus, o homem, Cristo e Deus, as funções divinas, a pergunta, Cristo é Deus, para Paulo, o amor de Cristo, a salvação de Cristo e as expressões que Paulo mais ama usar, que era em Cristo e com Cristo. Então, nós vamos começar com a questão dos escritos de Paulo em relação àquilo que ele escreveu com o aspecto de Deus. Mas deixa eu dar uma introdução breve a vocês, que eu acho que é interessante para nós a gente fazer essa breve introdução. Deixa eu só para eu poder não... Eu sei que a câmera está do outro lado, para não ficar olhando para o espaço, eu vou só mudar aqui a posição do meu computador para que a gente eu possa estar olhando mais para vocês. Desculpem aí o balanço, né? Eu vou só mudar aqui um pouco a posição, que é para que a gente não não fique pronto. Ok. Amados, Paulo era um homem muito talentoso e e o seu ministério era abrangente e eficaz. E uma coisa que contribuiu muito para que esse ministério tivesse sucesso foi o fato de que ele transitava muito bem
em dois ou três mundos que a gente pode considerar. O primeiro mundo é o mundo judeu, o segundo mundo é o mundo helenístico, o terceiro, o mundo romano. Ele era israelita, de descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, algo que ele claramente se orgulhava. A gente vê alguns textos que falam disso. Eu vou só deixar as referências para que vocês vejam depois na apostila, e eu vou só citar algumas poucas. Em todos os escritos dele, há constantes referências às Escrituras, ao Antigo Testamento. Está claro que até o fim dos seus dias ele prezava muito o fato de Deus ter dado as Escrituras como um tesouro para o seu povo. O interesse de Paulo estava no Antigo Testamento, ele o cita constantemente, e é muito interessante que quase sempre ele usou a Septuaginta, não o Antigo Testamento hebraico, né, o em grego. Paulo ele se identificava muito com Israel, escrevia sempre, mesmo escrevendo aos gentios, ele chama a Abraão e Isaac de nossos pais, faz referência aos nossos pais, ele espera a paz para Israel, né, o Israel de Deus. Ele dizia que, por exemplo, se fosse preferível que ele abrisse mão da sua salvação para que o povo, seus compatriotas tivessem salvação, ele abriria mão. Mas apesar de ser judeu, Paulo deixou muito claro que o trabalho que ele fazia, ele foi chamado para fazer, em boa parte, entre outros povos do mundo, era os gentios. Ele é chamado de o apóstolo aos gentios, né? Então ele chama-se de ministro de Cristo entre os gentios, e ele é chamado para pregar o evangelho entre eles. Uma coisa que a gente tem que levar em conta antes de entrar nas cartas em si, é bom que dizer que a gente não vai entrar em carta por carta, a gente vai dar um ensino geral do que Paulo ensinou nas suas cartas. É um apanhado geral do pensamento de Paulo nas cartas. Uma coisa que é bom deixar claro: os escritos de Paulo são cartas de verdade, são escritas para pessoas de verdade que enfrentavam problemas de verdade. Em nenhuma vez ele tenta organizar uma espécie de sinopse de sua teologia, nem capítulos de uma teologia sistemática. A gente não vai achar teologia sistemática nas cartas de Paulo, e a gente tem que tomar muito cuidado para não pensar que a gente pode ter uma sinopse organizada de todos os temas teológicos que ele considerava importantes. É tanto que a carta mais organizada que a gente vê, né, no pensamento dele é de Romanos, que é uma das últimas que ele escreveu. Entretanto, tudo que ele escreve tem base teológica. E isso nos permite fazer afirmações que a gente vai fazer aqui e na próxima aula com muita confiança, com base naquilo que ele falou. Ele deu expressões a algumas ideias teológicas importantes. Eu tenho visto uma discussão, né, principalmente pelos que defendem teologias humanistas, querendo colocar que Jesus disse uma coisa, Paulo disse outra, e querendo desconsiderar a questão de Paulo, querendo contrapor Paulo a Jesus. Não é possível, porque o apóstolo Paulo se converteu entre 32 e 34. Certamente houve cristãos antes de Paulo, mas não muitos. A igreja estava nascendo. Se havia alguém que pertencia à igreja antiga desde o início, esse alguém foi Paulo. Paulo foi um deles. E quando a tradição cristã foi estabelecida, Paulo fez parte do processo. A sua teologia, ela é muito completa, muito profunda e muito antiga, embora houvesse outros, né, escritores que a gente pode dizer em relação a Paulo, mas Paulo foi quem moldou desde o início a posição cristã básica, estava muito bem firmada antes da metade do primeiro século, menos de 20 anos após a morte de Jesus. Então, a teologia de Paulo é rica e plena, e sua data antiga é um elemento muito importante. Mas vamos olhar então agora para os temas. Vamos colocar a primeira parte da teologia, que é Deus no centro. Amados, o grande interesse de Paulo está em Deus. Paulo usa o nome de Deus com frequência surpreendente. Ele se refere a Deus bem mais do que qualquer outro autor
do Novo Testamento. Ele tem mais de 40% de todas as referências a Deus no Novo Testamento. São 548 referências em 1314. Paulo era um homem dominado pelo pensamento acerca de Deus e falava constantemente daquele que era central para ele. Tudo o que ele tratava, ele relacionava com Deus. Paulo via a importância de Deus em tudo no tempo presente e contava com a chegada de uma época que Deus seria tudo em todos, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Então, quais são os aspectos de Deus que a gente vê nas cartas de Paulo? A primeira delas é de que Deus é um Deus glorioso. Né? Como todo bom judeu, Deus ele é um monoteísta rígido. Só há e só pode haver um Deus. Esse único Deus ele vê como pai de seu povo. E o Pai é claramente um grande Deus. O poder pelo qual Cristo vive é o poder de Deus. O poder abundante do cristão para viver a vida vem de Deus. Do outro ponto de vista, todo poder, autoridade civil vem de Deus. E Paulo fala muito nisso. Relacionado com isso, a gente vê que Paulo tem um interesse na glória, outra palavra que ele usa para Deus, né? Ele usa essa palavra 77 vezes, quase 47% das ocorrências do Novo Testamento. E frequentemente ele fala de glorificar a Deus. O Deus que é tão central em Paulo é um Deus glorioso. Então, primeiro, Deus é um Deus glorioso. Algumas vezes ele vai fazer referência às qualidades divinas. Deus é um Deus vivo, Deus é um Deus fiel, ele é um Deus vivo e verdadeiro. Deus não pode mentir. O apóstolo fala que Deus é o Deus da paciência e da consolação, é o Deus da esperança, é o Deus de toda consolação, o ânimo, é o Deus de amor e de paz, é o Deus de paz. Paulo também nos garante que esse Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Aqui vale a pena a gente fazer uma ressalva. Deus está ativo e dá uma nova dimensão à nossa ideia de paz. Geralmente a gente pensa em paz como um estado de calmaria, de bem-estar, de sossego, né? Aquela coisa meio iogal, né? De yoga, tal. Mas na Bíblia aqui, Deus tem uma outra concepção de paz. Paz, ela não é um estado de calmaria. Ela é compatível com uma oposição militante ao mal. Então, muitas vezes, para ter paz, vai ter que ter uma guerra primeiro. Paulo, portanto, pode falar das qualidades de Deus, e é interessante que essa é uma característica dos seus escritos. Ele se refere mais comumente, e essa é interessante, né? Ele se refere mais comumente ao que Deus está fazendo e do que à sua natureza e ao seu estado. Ele enfatiza muito a ação de Deus na história, como Deus glorioso que ele é. Muito bem, amados. Deixe-me colocar aqui para vocês um outro aspecto de Deus que Paulo vai falar aqui, é o aspecto da predestinação, que é importante nas cartas de Paulo. Paulo ele insiste muito no fato. A vontade de Deus está sendo feita. Não importa as circunstâncias. A vontade de Deus está sendo feita. Então, a verdade central do cristianismo é de que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E ele o fez segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Paulo repete esse pensamento várias vezes, de várias maneiras. Paulo ele diz que essa sabedoria está oculta e que Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ela agora foi revelada aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Há uma forte defesa da predestinação que Paulo faz, por exemplo, na questão lá no início de Efésios, da carta aos Efésios,
onde ele vai dizer que os crentes foram escolhidos em Cristo antes da criação do mundo e predestinados para a adoção por meio de Jesus Cristo. Ele fala do beneplácito, que é a bênção de Deus, né, que foi objetivada em Cristo, e os crentes foram predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, você percebe que a vontade de Deus é uma preocupação de Paulo. Então, a predestinação, como Paulo a entendia, ela vem para dar segurança. Deus nos predestinou e nos chamou de seus. Isso é uma maneira de dizer que toda salvação, do início ao fim, é de Deus. Temos segurança de que Deus nos escolheu antes da criação do mundo e que ele não volta atrás em seu chamado. Nada mais pode nos dar segurança em relação a isso. Também devemos notar que Deus predestina as pessoas para realizações éticas. Isso aqui é importante. A predestinação é para realizações éticas. Paulo não vê essa doutrina como um incentivo magnífico à preguiça. A predestinação não é para nos dar privilégios. A predestinação é para nos dar trabalho. Ela é um lembrete de que as boas obras não são opcionais para o crente. As boas obras são o objetivo da predestinação. Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz que Deus, ele nos salvou no 9 ele salvo pelas graças, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E que Deus preparou obras para que a gente fizesse. Deixa eu ler esse texto para vocês, está lá em Efésios, em que ele fala claramente sobre isso. Alguns textos vale a pena citar aqui em relação a isso. Efésios 2, 10. Eu quero ler para não ficar parafraseando errado. Efésios, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, né? Preparou de antemão para que nós pudéssemos, ele nos preparou de antemão. Que maravilha. Só um instante aqui, queridos. Pronto, nos preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então você percebe que o apóstolo Paulo tinha em alto e bom som de que nós somos predestinados para as boas obras. Então não é uma questão de estar preguiçoso esperando, não, fomos predestinados para o trabalho. E é interessante que há várias referências que vocês vão ver aí na apostila de vocês em relação a isso. Terceiro aspecto que a gente percebe aqui é que Deus vai julgar. Deus, ele é juiz. Se Deus quer que pratiquemos boas obras, como a gente acabou de ler, a gente pode concluir que Deus não está indiferente ao modo como nós vivemos. Um dia Deus vai nos chamar para prestarmos contas. O ser humano pode se rebelar contra Deus e desobedecer a ele. Mesmo depois, religiosos dedicados a Deus podem não ter entendimento das coisas espirituais. Podem não perceber que a justiça que salva é a justiça de Deus. E assim agir errado, tentar definir a sua própria justiça. Há aqueles que usam a palavra de Deus em proveito próprio com má intenção. E a gente sabe disso. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque um dos pecados mais sutis que nós temos é a justiça própria. É a gente achar que merece alguma coisa de Deus. Paulo, portanto, ele não está vendo o mal em suas muitas formas apenas como uma conduta ética. Para Paulo, o mal é mal em relação a Deus. Ou seja,
ele relaciona o mal com Deus. É desonrar a Deus, é não temer a Deus, é ser hostil a Deus e outras coisas mais. E Deus toma conhecimento disso. As pessoas elas são responsáveis por suas ações. Serem chamados para prestar, nós seremos todos chamados para prestar contas de nós mesmos e submetidos à punição pelas ações que ficaremos longe do que deveríamos ter feito, que ficou longe do que deveríamos ter feito, que ficaram longe do que deveríamos ter feito. Paulo, ele vê Deus agindo como um juiz agora. Para os crentes, por exemplo, isso é uma providência até compassiva de Deus. Nós devemos ter em mente que julgamento faz parte do evangelho. A gente às vezes não consegue associar julgamento com boas novas, né? Mas a gente precisa fazer isso para entender como é que Paulo enxerga o julgamento. Faz parte das boas novas e ele olha para o julgamento com outras lentes. Por exemplo, aquele que peca vai colher o que plantou. 3 vezes Paulo vai falar que Deus entregou os pecadores gentios às consequências desagradáveis do seu pecado, lá em Romanos capítulo 1. Deus, ele nunca é neutro. Ele sempre se opõe ao mal. Paulo chega a dizer que aos pecadores que não acolheram o amor de verdade para serem salvos, Deus lhes mandou a operação do erro. Deus, ele é ativo e participa do processo. Ele que fez esse universo moral para que aqueles que rejeitam o amor de verdade acabem crendo numa mentira. E isso faz parte do engano, né? Faz parte do agir de Deus, do julgamento divino. A consequência inevitável da rejeição da salvação de Deus é o engano. Mas, novamente, Paulo não relega isso a uma ação de causas naturais. Deus está envolvido nisso. Paulo não deixa lugar para um Deus ausente. De outro ponto de vista, o juízo de Deus é mostrado nas perseguições e aflições, por exemplo, que os irmãos de Tessalônica sofreram. Essas tribulações lhes foram enviadas como disciplina amorosa de Deus, e é porque a mão de Deus está nessa disciplina e porque eles estão cientes disso que os cristãos são capazes de suportar tão bem as tribulações. Todavia, para Paulo é mais importante o julgamento futuro, o julgamento que vai ocorrer no final dos tempos, né? Ele será universal e os que estão fora da igreja são bem mencionados especificamente. Deus vai julgar todos, vai fazer com justiça perfeita, imparcial, justo juízo, de acordo com a verdade. Paulo insiste em que a lei tem de ser não apenas ouvida, mas também obedecida, se quisermos ser justos perante Deus. O julgamento de Deus é um assunto muito mais sério do que muitos dos seus compatriotas pensavam. Eles não tinham uma solução final em relação a isso. De vez em quando, Paulo disse que as pessoas receberão o louvor de Deus no julgamento. Porém, na maior parte das vezes, ele está preocupado com a verdade de que, quando pensamos no julgamento, pensamos naqueles com quem Deus não está satisfeito, os que enfrentam a destruição eterna. Mesmo assim, não importa como se vê o julgamento para o apóstolo, a coisa básica que Deus se ocupa em executar. É Deus quem vai agir. As referências que está na apostila vão mostrar isso depois, com o tempo. Depois da aula, vocês leiam referência por referência, que é interessante vocês verem isso aí. Cada aspecto vai ter várias referências das cartas de Paulo. Outro aspecto de Deus que Paulo enfatiza nas suas cartas é o amor de Deus. É interessante que o grande interesse de Paulo em Deus não está no poder, na majestade, está no amor de Deus. Também não está no julgamento. É interessante que é o grande amor e a preocupação de Deus com o seu povo que faz com que Paulo se encante com Deus. A sua ênfase está num pensamento totalmente inesperado, de que Deus, que é tão bom e grande em misericórdia, ele tão grande, não pensa na raça humana
pecadores que somos, simplesmente com uma certa tolerância e uma certa magnanimidade, né? Com uma certa aturação, não. Deus ele enxerga e contempla a humanidade com amor. O fato de Paulo tantas vezes referir-se a Deus como Pai, de fato chama a atenção, porque é uma combinação das ideias do poder de Deus com a sua paternidade. William Barclay, no seu comentário, ele fala: obtemos a ideia completa e acabada de Deus como Deus cujo poder é sempre motivado pelo seu amor, cujo amor é sempre apoiado pelo seu poder. Numa passagem muito importante, Paulo nos diz algo totalmente estranho à experiência humana. Enquanto o ser humano ainda era pecador, ou seja, indigno aos olhos de Deus, Cristo morreu por ele. Está lá em Romanos, né? Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esse é um pensamento essencial para o apóstolo Paulo. E está por trás das muitas coisas que ele escreve. Deus dá o seu amor indistintamente, e ele o derramou em nosso coração pelo Espírito Santo. E seu amor é todo-poderoso. Numa magnífica passagem retórica, Paulo chega ao seu ponto alto com o pensamento de que nada em todo este mundo ou fora dele pode nos separar do amor de Deus, ou aquele que é Deus, né? Ou seja, está lá em Romanos capítulo 8, no final. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes ou futuras podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada neste mundo ou fora dele pode separar do amor de Deus aquele que é de Deus. O amor de Deus é parte natural da bênção. Os cristãos são filhos amados de Deus. O amor de Deus está em ação em nós e por nós. Deus é realmente rico em misericórdia, rico em amor, e por isso nos amou com um grande amor, apesar da nossa pecaminosidade. Amados, e é interessante que Paulo faz com que o amor e a eleição andem juntos. A eleição operada por Deus é um meio de resgatar pessoas, não de condená-las. É o exercício do amor de Deus e é algo muito eficaz. Ninguém pode levantar acusações contra os eleitos de Deus. Romanos capítulo 8 ali. Paulo ele vê esse princípio em ação na história de Israel. Ele argumenta que é segundo a sua misericórdia que Deus nos salvou. Ele considera as dádivas de Deus e o seu chamado irrevogáveis. Deus ele não volta atrás do seu chamado. Paulo pode falar do prêmio e ora para que os seus convertidos se mostrem dignos dessa vocação. E um aspecto interessante do chamado é que claro, significa muito para Paulo, é que Deus não escolheu aqueles que são atraentes, não escolheu aqueles que são promissores entre as pessoas deste mundo. Deus escolheu os tolos, escolheu os fracos, escolheu os inferiores, e lá aos Coríntios ele diz: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus, portanto, está agindo em pessoas que não são promissoras. E, por ser ele o tipo de Deus que é um Deus rico em misericórdia. Ele estende a mão aos que não merecem, aos pecaminosos e fracos. Eu me lembro que Charles Swindoll, ele, no seu livro sobre Moisés, ele diz que Deus ama usar pássaros de asas quebradas, né? É por isso que eu estou aqui, né? E creio que seja por isso que você está aqui. Por meio dos seus oráculos e da sua palavra, Deus está ativo, revelando-se. E essa é outra maneira de se referir à revelação, né, e atribuir ao Espírito Santo. E, novamente, toda a Escritura, ele vai dizer, é inspirada por Deus, pronunciada por Deus, e por isso ela é útil. E em tudo isso, Deus está ativo. Ele provê o que os pecadores precisam para que possam experimentar a salvação e desenvolvê-la, né? Então, Deus ele vem ao nosso encontro não apenas com conhecimento, ele vem com o evangelho,
Paulo conhece o Evangelho como o Evangelho de Deus, como o Evangelho da glória de Deus bendito. As boas notícias da salvação de pessoas pecadoras se originaram em Deus, foram criadas por Deus. Em seu Evangelho, seu poder tem expressão, porque o Evangelho é poder. O Evangelho não fala apenas do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É interessante que é pelo Evangelho que Deus nos traz para a sua família, é pelo Evangelho que nós podemos chamá-lo de Pai, é pelo Evangelho que nós somos filhos, é por causa do Evangelho que nós somos herdeiros de Deus, e é como filhos de Deus que sabemos o que significa estar na glória da liberdade. Eu espero que você esteja dizendo um amém a isso, mas veja as referências em relação a tudo que eu falei aí na sequência, na sua apostila. Outro aspecto de Deus que Paulo está falando aqui é a salvação de Deus. O Deus que ama de modo tão profundo, ele não vai abandonar os pecadores à perdição. Toda a teologia e experiência de Paulo estão baseadas diretamente no que Deus fez em Cristo, em favor da nossa salvação. Nós geralmente lembramos de Cristo, que Cristo morreu por nós, e é certo que a gente faça isso, mas nós não podemos esquecer que o Pai estava atuante na obra da expiação. E, é claro, a ressurreição é corretamente atribuída a Deus. Paulo fala, né, que Jesus foi filho de Deus quando Deus o ressuscitou dos mortos. É importante ver que, para Paulo, a encarnação, a morte expiatória e a ressurreição de Jesus devem ser entendidas como manifestações do amor de Deus, redundando em nossa salvação. Deus, ele não é passivo, apenas concordando com uma salvação obtida por Cristo. Ele estava ativo e ele efetua tudo. Por exemplo, o arrependimento é um dom de Deus, assim como a vida eterna é um dom dele também. A salvação se deve à justiça de Deus. A expressão ela deve ser entendida com muito cuidado, porque em inglês a palavra justiça, justice, geralmente é substituída no sinônimo chamado retidão. E retidão denota virtude ética, como acontecia com os gregos. Só que os hebreus entendiam que justiça aponta para uma posição legal, como pode ser visto, por exemplo, na maldição pronunciada em Isaías sobre os que ao justo negam justiça. Ou seja, não é uma virtude ética. A retidão não pode ser tirada de ninguém. Justiça é uma posição legal, é a razão da pessoa. O profeta está dizendo que juízes injustos estão privando os justos da sua posição correta. Pessoas que tinham direito a essa posição. Ela estava declarando culpa das pessoas que, na verdade, tinham razão. Às vezes, no Antigo Testamento, a justiça e salvação elas estão vinculadas. Deus ele não esquecerá o seu povo. É certo que ele vai libertar o seu povo. É certo que ele o liberte, ele vai fazer. O fato de Deus agir de acordo com o direito não quer dizer que há uma lei ou norma acima dele, a qual ele tem de obedecer. É errada a expressão que diz: Deus, para ser um Deus justo, tem que fazer isso. Não. Na Bíblia, Deus é revelado como grande. Não há ninguém nem nada acima dele. Ele age de acordo com o que é justo, porque ele é um Deus justo. Ele é o padrão da justiça. É natural a ele agir com justiça. A justiça nasce nele. Ele está acima dela e ele quem estabelece. Paulo, quando diz que Deus salva, ele está querendo dizer que ele salva de uma maneira que é segundo a justiça. Esse é um aspecto da salvação que chamou a atenção dos reformadores, mas que infelizmente hoje tem se perdido, né, nos escritos recentes. Hoje se enfatiza muito a salvação como libertação do poder do mal e outras coisas do gênero, mas a gente não consegue perceber que nós fomos salvos segundo a justiça de Deus.
Há outras maneiras de compreender a salvação além de uma posição legal, e Paulo usa várias. Por exemplo, Deus oferece Cristo como propiciação. Essa palavra tem se perdido o significado, né? Algumas pessoas não entendem palavras como essa, porque, infelizmente, alguns estudiosos têm... Desculpem, o meu... o meu... o meu descarregou aqui, infelizmente. Deixa eu ver se ele liga de novo. Muito bem, tá fraquinho aqui. Se descarregar, eu vou pegar ele na mão. Muito bem, amados. Então, o que é que nós vemos aqui? Descarregou. Me perdoe, eu vou ter que fazer algo diferente aqui. Então, quais são as maneiras? Propiciação. Algumas pessoas não entendem palavras como propiciação. E é interessante porque alguns estudiosos hoje não estão muito interessados na ira de Deus. Para nós, porém, ela deve ser claro que Paulo visualiza um Deus irado com os pecadores. E esse é o foco no seu longo argumento em Romanos capítulo 1, 18 até o capítulo 3, 20. O conceito da ira de Deus não está restrito aos capítulos iniciais de Romanos. Paulo se refere a ela com frequência. Ele nos diz que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. As pessoas são, por natureza, filhas da ira. Para quem continua no pecado, a ira não vai ter fim. A palavra propiciar significa desviar da ira ou desviar a ira, aplacar a ira. Geralmente se faz isso por meio de uma oferta. A Bíblia diz que é pelo que Cristo fez que nós somos salvos da ira. É paradoxal o fato de que o próprio Deus é quem remove a sua ira. Paulo vê um Deus atuante que trata da situação criada por sua ira, que, em essência, é a sua oposição forte e vigorosa a tudo o que é mal. Deus é considerado ativo de outras maneiras na obra salvadora de Cristo. Por exemplo, na maioria das vezes, iniciando-a. A reconciliação é a reconciliação de Deus. É uma reconciliação que Deus efetua. Deus confirmou a aliança. Ele perdoou pecadores. Ele considerou Abraão justo. Ele justificou Abraão, né, imputando como justiça sua fé. Ele fez pecado por nós, o Cristo que não conheceu pecado. O pensamento de que salvação é pela graça percorre todo o Novo Testamento, e a graça é a graça de Deus. A gente tem que ter em mente que no Novo Testamento graça é sempre ligada a Deus de modo tão provável como é ligada a Cristo. As referências vão mostrar isso depois quando você vir. A sexta aspecto aqui de Deus é a vida cristã. A atividade de Deus, né? Ela é vista em vários aspectos da vida coletiva dos salvos. A igreja é a igreja de Deus. Assim, Paulo fala do Israel de Deus, da habitação de Deus e de membros da família de Deus. Próximo disso está a ideia de que os crentes são o templo de Deus, e o fato de que o templo de Deus é sagrado, né? Nos diz algo sobre o relacionamento dos crentes com Deus. Desculpem, tá balançando aqui, é porque eu estou segurando aqui. Paulo vê a ideia, Deus interessado também nos indivíduos. Deus dá boas dádivas a cada um dos seus, ele dá a cada um deles um carisma, um dom, atribui a cada um deles uma vida, um lugar na vida, atua em todos eles na prosperidade, ele dá um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando o corpo de Cristo cresce, é Deus quem faz crescer. Deus dá a cada semente um corpo, mesmo uma pequena semente não cresce dependente dele. Deus nos fez para o seu
propósito específico, nos deu o Espírito. Ele nos fortalece e nos unge, e essa unção é uma referência ao Espírito. A armadura com que somos equipados é a armadura de Deus, e nessa armadura temos poder para destruir as posições do inimigo. Está claro que Paulo vê a vida cristã independente de Deus e de seu chamado, não de alguma ideia esplêndida do crente. E o trabalho do cristão ele vê executando sob a direção de Deus e com equipamento fornecido por Deus. Deus está em todas as coisas. A salvação não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade, especialmente uma responsabilidade para com Deus. Quando a gente fala de trabalho, temos que enfatizar o que Deus faz no servo e não o que o servo faz para servir. Um outro detalhe importante que a gente precisa ter em mente, é só eu colocar aqui, porque eu vou ter que mudar um pouco. Rapidinho, só ajustando aqui, queridos. Então, a salvação ela é uma responsabilidade para com Deus. Trabalhar é efetuar o que Deus faz no servo. E Deus ele não apenas trabalha com Deus, para Deus, mas trabalha com Deus. Assim, Deus atua nos seus, e quando o serviço que a gente presta a Deus é um serviço dedicado, bem feito, satisfatório, é Ele quem dá o crescimento, não somos nós. Deus trabalha junto com eles, tanto que podem ser chamados de cooperadores de Deus, eu chamo sempre de parceiros, né? Trabalha em parceria conosco. Amados, por outro lado, Paulo exortou os romanos a se oferecerem a Deus como escravos dele, e se são de Deus de todo o coração, a linguagem é de devoção total. Os crentes precisam ter em mente que existem ordenanças de Deus e que mesmo a liberdade dos cristãos não significa que eles estejam sem lei para com Deus, ou seja, não significa que eles possam fazer tudo o que eles querem e bem entendem. É um engano e ilusão isso aqui. Mandamentos e lei não devem ser entendidos no sentido de restrições penosas, mas de provisão graciosa de Deus que concede para orientação aos seus para que saibam que caminho seguir. As referências estão aqui. Eu vou dar uma pausa na gravação para ajeitar aqui o vídeo e eu volto já, rapidinho aqui. Pronto, mas voltei. Infelizmente tive que tirar aqui do meu suporte, porque acabou a bateria dele. Mas infelizmente saiu um pouco da graça do cenário, né? Que queria deixar, mas eu queria continuar então falando sobre o último aspecto de Deus, que é o reino de Deus, que Paulo fala aqui. E é interessante que os evangelhos sinóticos têm muito a dizer sobre o reino de Deus. E esse não é um tema favorito de Paulo, mas aparece nos seus escritos. Ele diz que esse reino não é uma questão de comida e bebida, mas que ocupa da justiça e das coisas do gênero, né? Em outras palavras, com qualidades que Deus aprecia e não com desejos humanos. O reino tem mais a ver com o poder do que com palavras. O poder de Deus, não com o esforço humano. É primordial. E isso não quer dizer que o esforço humano não tem o seu lugar, mas não é a coisa mais importante. O reino de Deus é baseado no seu poder, não naquilo que a gente faz, naquilo que ele faz. E há um aspecto presente no reino que Paulo fala aqui, que eu acho que é primordial aqui, que é interessante, que é ele falando sobre que esse reino continua agindo hoje. O reino atua hoje. Né? Então, há uma ênfase também escatológica, né? Paulo várias vezes dá espaço, ele reflete a sua convicção de que Deus está em ação nos últimos tempos. Ele nos diz que malfeitores de vários tipos não vão herdar o reino dos céus, carne e sangue não podem herdá-lo, corpo
físico e terreno não tem lugar nele, mas é no fim que toda autoridade terrena será eliminada e o reino será entregue a Deus, que será tudo em todos, né? Então, a ressurreição pertence a Deus, foi Deus quem ressuscitou a Cristo. Via de regra, a Bíblia fala da ressurreição de Jesus, dizendo que ele foi ressuscitado, embora algumas vezes diga que Jesus ressuscitou. E no fim dos tempos, Deus é quem ressuscitará os mortos. A morte, ela é poderosa demais para nós. A morte, a gente não pode vencê-la sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. E é interessante o fato de que é Ele quem vai vencê-la. Deus é poderoso para vencer a morte. Consegue dizer um amém a isso? Mesmo quando ele não usa a terminologia do reino, Paulo ele está muito ciente do fato de que Deus é soberano em tudo na vida. Ele recorda aos colossenses que eles morreram para a antiga maneira de viver e agora sua nova vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está claro que Paulo imagina Deus presente com crente o tempo todo e em tudo o que ele faz. Em tudo o que ele faz. E é interessante que Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. A paz de Deus está com o povo de Deus, a salvação é de Deus e também a sua misericórdia. Amém, queridos? Um outro aspecto que a gente vai olhar aqui, para que a gente possa encerrar o de hoje, é Jesus Cristo. Segundo aspecto. Primeiro foi Deus, esses diversos aspectos aqui, e Jesus Cristo como o Senhor. Ao contrário do que outros autores do Novo Testamento, Paulo ele usa o título Cristo com uma grande frequência, né? São das 529 ocorrências no Novo Testamento, 379 se encontram nas cartas de Paulo. São quase 72%. É evidente que o uso que Paulo faz do termo é muito diferente do uso de qualquer outro escritor do Novo Testamento. A palavra Cristo é uma transliteração de uma palavra do grego, né, que significa ungido. Assim como Messias é a transliteração de uma palavra hebraica que tem o mesmo sentido, né, de ungido. E Paulo usa o nome Jesus com bastante frequência, são 214 vezes. Fica atrás apenas de João, que João usou 237. Quando você junta os dois nomes, como Paulo faz muitas vezes, ele prefere usar a ordem Cristo Jesus, que se ocorre 82 vezes, a Jesus Cristo, que ocorre 26 vezes, 26 casos, né? Paulo também usa o título Senhor 275 vezes, a 38% dos 718 do Novo Testamento. As cartas de Paulo, em sua maioria, foram dirigidas a pessoas do mundo grego, aonde a palavra Senhor era aplicada muitas vezes a um nobre, mas também a alguém mais exaltado, que é um Deus. Então, proclamar Jesus como Senhor fazia muito sentido na época, né? Naquela época, naquele mundo grego. Paulo também chama Jesus de Filho de Deus 4 vezes, e outras 13 vezes é seu filho, seu próprio filho, ou algo parecido. Esse é um título que pode ser muito ou pouco importante, porque ele também atribui aos crentes o título de filhos de Deus, né? Mas quando ele fala a Jesus Cristo, ele está falando no sentido de importância máxima, né? Então, a gente tem que ter o conhecimento pleno do Filho ainda no futuro, e a gente tem que sempre levar em conta de que quando Paulo fala sobre filho, devemos olhar sempre o sentido máximo e não o mínimo, né? Paulo usa outros termos. De vez em quando ele vai falar de Jesus como Salvador, não com tanta frequência quanto gostaríamos, ou esperaríamos, mas ele fala de Jesus como o último Adão, né? E as referências são grandes em relação a isso. Vamos olhar para cada uma delas rapidamente. Jesus, o homem. Paulo ele tinha uma certeza genuína da humanidade de Jesus. Ele nos diz que Jesus era homem, nascido de mulher,
descendente de Davi, pobre, apesar de sua linhagem real. Ele tinha irmãos e, portanto, sabia como era a vida em família. Era manso, ele era benigno, ele era obediente ao Pai, era sem pecado. O seu ministério era entre os judeus, ele instituiu a ceia do Senhor, ele foi morto pelos judeus, pelo método da crucificação, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo, ele também sabia o suficiente sobre o ensino de Jesus para poder citar até algumas de suas palavras. É evidente que o seu conhecimento de Jesus não era superficial. O fato de que ele tinha dois autores dos evangelhos com ele, quando ele escreveu, por exemplo, a carta aos Colossenses de Filemon, mostra que ele tinha um acesso privilegiado a boas fontes de informação. Paulo via Jesus como realmente homem, né? Para ele, Jesus era um de nós completamente. Você vai ver isso aí nas referências. Os autores eram Lucas e Marcos. Cristo, a relação de Cristo com Deus é um outro aspecto que ele enfatiza de Cristo. Paulo, ele, embora deixe claro que Jesus era genuinamente humano, o seu maior interesse era não nisso, mas no fato de que em toda a sua vida ele teve um encontro com Cristo. E aí você percebe que a sua vida foi revolucionada pelo encontro com Jesus na estrada de Damasco. Isso mudou tudo. Uma nova vida cheia de poder espiritual, Paulo vai atribuir a Cristo. Sobre essa nova vida, ele podia dizer: para mim, o viver é Cristo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso envolvia que ele se tornasse pregador do Evangelho, né? Pregador e apóstolo. E é interessante, amados, que de várias maneiras Paulo ele denota o aspecto mais que humano de Jesus, e um dos seus hábitos é ligar o seu Salvador e Deus. Ele se refere a ele no mesmo fôlego como Deus Pai. De vez em quando ele une o Pai e Cristo em oração. Deus é o Pai, é o Deus de Jesus, mas também pode ser entendido no sentido de que conhecemos a Deus apenas à medida em que Jesus o tornou conhecido. Ele não é uma divindade abstrata e remota, mas Deus é o Pai de Jesus Cristo. E é por meio de Cristo que Paulo ele oferece ações de graças a Deus e ele dá graças ao próprio Cristo pelo poder que lhe deu e por colocá-lo no ministério. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E isso não é muito diferente de ver a Cristo como sendo ele mesmo a fonte de poder. Paulo tem muito a dizer sobre o Espírito Santo, que é claramente um personagem muito exaltado, mas ele diz que esse Espírito é o Espírito de Cristo. As pessoas podem invocar o nome de Cristo do mesmo modo que invocam o nome de Deus. Eles podem rogar pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dar ordens nesse nome, procurar que esse nome seja glorificado na vida dos crentes. Há algumas passagens importantes em que Paulo se detém no relacionamento de Cristo com Deus. Por exemplo, uma passagem linda é a de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Muitos consideram um hino antigo adotado por Paulo, né? Tendo em vós a mesma sentimento ou mesma motivação, atitude que houve em Cristo Jesus, no qual, sendo semelhante a Deus, não teve por usurpação o ser, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo forma de servo, de homem, de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que o Deus soberanamente o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa é uma passagem que pode ser um hino antigo, mas frases aqui denotam a divindade de Jesus. Paulo ele diz que Cristo veio para se tornar em semelhança de homens e que ele se humilhou, que ele se esvaziou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente não pode deixar de ver que mesmo essa declaração de
inferiorização tem implicações de divindade. A morte, para nós, não é uma questão de escolha, mas de necessidade. Para ele foi o resultado da obediência. E por isso mostra que há algo nele que é maior que o seu caráter humano. Se Jesus tem um nome que é acima de todo nome, e se toda a criação se curva diante dele e o confessa como Senhor, isso tem implicações divinas. O ponto central é colocar Cristo junto com o Pai, não com outros seres criados. Outra passagem importante é Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Colossenses é a carta mais cristocêntrica do apóstolo Paulo, né? Ele diz: o Filho do seu amor, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem, o icon, né? A palavra imagem, icon, ela pode significar duas coisas. Ela pode significar uma cópia imperfeita, como a imagem do imperador que ficava na moeda, né? Quando Jesus foi perguntado a quem devemos pagar tributo a César, ele disse que quem é a imagem que está na moeda é de César. Então, ali também o sentido de imagem tem esse sentido, né? De não ser algo exatamente igual, mas e não é semelhante, mas representa. Mas pode ser uma coisa real, semelhante, igual, exato. A imagem é exatamente igual, não diferente. Um sentido não é igual, só representa. O outro é exatamente igual. É nesse sentido que Paulo usa a expressão, a imagem do Deus invisível, como algo exatamente igual. Paulo está dizendo não que o filho seja diferente do pai, mas que é exatamente igual a ele. Além disso, ele é o primogênito da criação. Isso não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado, como querem dizer os testemunhos de Jeová, né? Quer dizer apenas que ele tem direito aos bens do pai. O primeiro filho tem sempre direito aos bens do pai. E é interessante que o filho é o mais importante de tudo que existe, porque tem um relacionamento com o pai que nada nem ninguém em toda a criação tem. Na verdade, a expressão nele se deu nele, né? A criação se deu nele, pode significar que ele foi o agente de Deus em ocasioná-la. Tudo o que existe está abrangido por sua atividade criadora. Jesus é o fim e o objetivo de tudo. Tudo caminha em direção a ele como algo definitivo. Ele é o alfa, ele é o ômega de toda a criação, ele é o começo, ele é o fim, ele é antes de todas as coisas. Além disso, ele não só criou todas as coisas, mas também as sustenta, e nele tudo subsiste. A criação não funciona sem a sua mão para sustentá-la. Paulo passa, então, à questão de que essa pessoa suprema é a cabeça do corpo, que é a igreja. Depois diz que ele é o princípio, a palavra que é arquê, né? O termo provavelmente reúne os sentidos de prioridade no tempo e na origem. Ele é o primogênito dentre os mortos, uma referência para a ressurreição. E aqui, amados, princípio e primogênito indica que ele é o fundador de um novo povo. Paulo está atribuindo a Jesus o lugar mais elevado que se pode imaginar. Para ele, os poderes divinos não estão dispersos em múltiplas divindades, mas concentrados num só Deus, e esse Deus, em toda a sua plenitude, habita em Cristo. É isso que ele quer dizer. Nele habita plenamente a essência de Deus. Paulo não via Cristo também como um homem de Nazaré apenas, mas também como Senhor, né? Como detentor do significado cósmico. Ele é supremo sobre a igreja, porém é muito mais do que isso. Cristo foi o agente de Deus ao trazer a criação à existência e é supremo sobre toda autoridade, seja ela celestial, seja ela terrena. Então, essa passagem de Colossenses é uma expressão impressionante que retrata a suprema grandiosidade da pessoa de Cristo.
Amados, além disso, Paulo vai falar de algumas funções divinas que Jesus exerce, né? Então, ele concede a Cristo alguém que existia antes da encarnação. Ele é eterno. Então, ele tinha uma certeza da pré-existência de Cristo. Além disso, ele atribui várias funções que eram dadas a Deus a ele, indistintamente. Então, por exemplo, ele se refere ao reino de Deus. Ele se refere ao reino de Cristo. Em Efésios, ele vai se referir ao reino dos dois. Capítulo 5, versículo 5. O dia de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala da graça de Deus, ele fala da graça de Cristo. Ele fala do Evangelho de Deus, ele fala do Evangelho de Cristo. Ele fala da igreja de Deus, ele fala das igrejas de Cristo. Ele se refere ao Espírito de Deus, ele se refere ao Espírito de Cristo. Da paz de Deus, ele também fala da paz de Cristo. Ele fala do tribunal de Deus, ele fala do tribunal de Cristo. Ele também diz que Deus julgará os segredos de todos por meio de Cristo. Paulo, ele espera o dia em que Deus será tudo em todos, assim como Cristo é tudo em todos. A palavra que a Septuaginta usa para se referir a Yahvé, a Senhor, né? Ele livremente usa em relação a Cristo. A palavra grega mistério, mistério de Cristo, né? De Deus, Cristo, ou mistério de Cristo. Vale a pena a gente destacar isso aqui, porque a palavra ela tem uma ênfase que vale a pena a gente dar uma olhada. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, queridos, porque estou achando vocês muito baixinhos. Deixa eu ver se dá certo o que eu quero fazer. Não, não vai dar. Não vai dar. Infelizmente, não vai dar. Deixei o outro não eletrônico em casa. Então, por exemplo, quando ele fala de mistério, a palavra mistério, que traduzimos, né, mysterion no grego, ela não tem o mesmo sentido exato que a nossa língua tem. O que é que a gente entende por mistério? Quem aqui assiste muito assim, que já assistiu Sherlock Holmes ou filmes de mistério, de investigação policial, a gente olha para mistério em que concepção? Mistério é algo difícil de descobrir, alguma coisa que a gente precisa desvendar, se esforçar e nos concentrar. Precisamos olhar as pistas certas, seguir essas pistas para poder chegar a algo, a solução do mistério. Né? É assim que a gente concebe mistério em nossa língua. Na Bíblia, não é assim que é concebido. Paulo não tem essa concepção. Para Paulo, a palavra mistério, ela fala de alguma coisa que nós nunca vamos poder descobrir. É impossível ao ser humano, pelo seu próprio esforço, descobrir. É algo como um segredo, mas esse segredo geralmente é um segredo que foi revelado. Embora a gente não possa descobrir, Deus, ele revelou o mistério. E só ele podia revelar esse mistério. Então, quando fala de Cristo como mistério de Deus, Paulo está colocando aqui Jesus na frente dessa obra de salvação. Ele é o centro e o coração de tudo. E falar do mistério como sendo de Cristo é colocá-lo ao lado de Deus. Os judeus se orgulhavam, por exemplo, da revelação que Deus dera a Moisés, por Moisés. Mas Paulo, ele afirmou aqui que eles não entenderam Moisés. A chave da revelação, mesmo no Antigo Testamento, é Cristo. O Antigo Testamento, quando lido corretamente, leva a Cristo. Cristo é o centro da mensagem que Paulo proclamou. Cristo revelou a Paulo, que formou o coração e a essência, não só da sua pregação, mas também do seu pensamento e da sua vida. E o que está no centro é Cristo. E uma pergunta, né, que fica sobre Cristo, a pessoa pergunta, Cristo é Deus? E a resposta é, para Paulo, nitidamente, ele vê Cristo como Deus.
A gente pode ver algumas passagens, né, que vai estar aí na apostila, mas uma passagem clássica, assim, que mais destacada, que fala disso, é Romanos capítulo 9, versículo 5. Na NVI se traduz assim: Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Paulo fala da graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e do nosso grande Deus Salvador, Cristo Jesus. Nesses dois casos, a gente entende a frase grega como referência a apenas uma pessoa, definida tanto como Deus quanto como Cristo, Jesus. Então, para Paulo, sim, Cristo era Deus, tem algumas referências aí também. Quinto, a questão do amor de Cristo. Amado, já que Cristo tem uma ligação tão próxima com Deus, e já que Paulo tem tanto a dizer sobre o amor de Deus, não é de admirar que ele também escreva sobre o amor de Cristo. Naquele que talvez seja a passagem mais comovente em todos os escritos, ele aplica o sacrifício de Cristo a si, pessoalmente. Ele diz: o Filho de Deus que me amou e assim se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. E numa declaração semelhante, em que ele se inclui junto com outros crentes aos Efésios, eles são exortados a andar em amor, como também Cristo nos amou e assim mesmo se entregou por nós. Então a gente vê o mesmo vínculo entre o amor de Cristo e a sua entrega à morte, na maneira como o seu amor pela igreja se manifesta. Né? O amor do Filho é relacionado claramente com o amor do Pai. Paulo pode ligar os dois em oração. Quando ele fala em 2 Tessalonicenses 2,16, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu vida eterna e consolação, ou nos deu eterna consolação. Ou seja, os dois são inseparavelmente associados em uma passagem lírica em Romanos 8, que eu já citei aqui, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo diz que nós somos feitos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e depois expressa uma convicção profunda de que nada mesmo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o amor de Cristo no serviço nos constrange. É esse amor quem faz o serviço cristão ser eficiente. À vista de tudo isso, a gente pode ficar claro que o amor de Cristo é intimamente ligado ao amor do Pai. E esse conceito predomina em todas as cartas de Paulo. A ênfase de Paulo no amor é, às vezes, estranhamente esquecida. Mas Paulo tem certeza absoluta da maravilha do grande amor de Deus. Esse amor por nós, né? Amor esse que levou à cruz e nos trouxe salvação. Aqui vemos que o amor é característica de Deus Pai e também de Cristo. Não é exagero a gente dizer que Paulo passa a entender que esse amor, quando está diante da cruz, é um amor que é o amor de Deus, assim como é o amor de Cristo. É o amor de Deus em Cristo. Todas as outras coisas perdem importância quando comparadas a esse grande amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada tenho, eu nada sou. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, uma fé que transporte os montes, se eu não tiver amor, nada disso me adiantaria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso adiantaria. Né? Seria como um sino que soa ou um símbolo que retine. Nada é mais importante do que o amor. Outro aspecto de Paulo sobre Cristo é a salvação. A relação da salvação e Cristo. Aqui eu enfatizo somente a operação de Cristo na salvação. A salvação ela é efetuada por Cristo aos olhos de Paulo. O fato de Cristo, quem realizou a salvação do mundo, é um sinal da sua grandeza. Cristo é o Salvador que esperamos do céu. E a salvação é por meio dele. Sua morte efetua a reconciliação, o que é a mesma coisa de fazer as pazes. Nós fazemos as pazes com Deus por meio de Cristo. Em outro lugar, Paulo declara que Cristo nos resgatou da maldição da lei.
o que leva a outro pensamento de que ele se tornou maldição em nosso lugar. Então, Cristo está ligado à nossa justificação, ao nosso perdão e à nossa vitória. Ele trouxe paz, ele trouxe esperança, ele trouxe filiação, a promessa da vida, ele trouxe a vida eterna, ele trouxe luz, ele trouxe as riquezas em glória, ele trouxe o dom gratuito, né, que é a salvação por meio dele, é ele quem traz a justificação, é Cristo quem faz os crentes co-herdeiros do reino de Deus. Cristo é o único fundamento sobre o qual os cristãos edificam e também a pedra fundamental. Ele se ofereceu por nós em sacrifício, e Paulo pode falar de um sacrifício específico, e chama Cristo de nossa Páscoa. Cristo nos recebeu para a glória de Deus, o que quer dizer que sua obra de salvação ela é eficaz onde importa. Em termos proibitivos, Cristo pôs fim ao caminho da lei. O mesmo pode ser dito em relação à circuncisão. Em Cristo não importa ser circuncidado nem deixar de ser. O que importa é a fé que atua pelo amor. Toda a função da lei se resume em levar as pessoas a Cristo. Tem as referências aqui nesse ponto. E por fim, amados, em Cristo e com Cristo, para a gente terminar a nossa aula de hoje. Uma das expressões favoritas de Paulo é em Cristo, com variações como no Senhor. Em Cristo denota a nossa comunhão com Ele. Então, por exemplo, em Cristo Jesus ou nele, ocorrem todas as cartas de Paulo, com exceção de Tito. Todo fiel, não importa a sua posição social ou desvantagens educacionais, está em Cristo. As palavras se aplicam a indivíduos e a igrejas. Às vezes a expressão significa simplesmente ser cristão, ou seja, os fiéis em Cristo são claramente cristãos. E o mesmo vale para os irmãos do Senhor cristãos. Mas ele pode referir-se à concretização da salvação como aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quem estava longe foi em Cristo trazido para perto. Em Cristo Jesus, Paulo gerou os cristãos em Corinto pelo Evangelho. A expressão também pode sinalizar, por exemplo, as atitudes que se devem caracterizar os cristãos. Eles devem pensar concordemente no Senhor. As contendas não combinam com estar em Cristo. Eles devem permanecer firmes no Senhor. Ele cita as Escrituras para mostrar que o crente que se orgulha deve gloriar-se no Senhor. Os crentes têm consolação em Cristo. Há muitas maneiras de evidenciar a verdade de que o trabalho cristão genuíno ele é feito em Cristo. Os que trabalham a serviço do Senhor são cooperadores em Cristo Jesus. Os cristãos trabalham no Senhor e são abundantes no trabalho do Senhor. Para Paulo, toda a vida é vivida em Cristo. Os crentes são todos um em Cristo Jesus. Isso aponta, ao mesmo tempo, para a vida em comum dos irmãos e para Cristo. O único que torna essa qualidade de vida possível é Cristo. Nós que somos crentes pertencemos uns aos outros, mas não estamos, acima de tudo, nessa ou naquela igreja, mas em Cristo. Há uma unidade genuína e próxima em Cristo. Eles estão nele, ele está neles. Então, a expressão estar em Cristo implica estar em comunhão com ele. Amém? Mas, por fim, Paulo também usa muito a expressão estar com Cristo. Aqui denota a identificação com ele. Pública com ele. Então, ele evidencia, por exemplo, a cruz aqui ela é central em nossa salvação, quando ele diz assim que o cristão morreu com Cristo. Ou seja, ele se identifica com Cristo a partir de agora e não mais com o mundo. Paulo considera importante que nos identifiquemos com a morte de Cristo. A morte de Cristo resolveu o problema do pecado dos crentes e lhes trouxe uma maneira de viver totalmente nova.
Paulo tem tanta certeza da maravilha que Cristo fez por nós, que ele vê o crente ligado a Cristo agora, em toda a novidade que a vida em Cristo passa a significar. Paulo também espera o dia em que Deus, que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará com Jesus. O sofrimento é uma parte inevitável da sorte do cristão, aqui e agora. Mas se sofremos com Cristo, se nos identificamos com os sofrimentos de Cristo, agora, nós seremos glorificados com Ele depois. A cruz é uma evidência eloquente do amor e do cuidado de Deus com o seu povo. Nós podemos estar absolutamente certos de que o Deus que já fez tanto conduzirá a obra de salvação até o final. Paulo, ele vê todas as coisas à luz de Cristo. Os crentes são chamados à comunhão do Filho de Deus. Ele deve viver à luz desse fato. Tudo na vida é de Cristo. Ele é Senhor de tudo e de todos. Seu senhorio se estende para além desse mundo e dessa vida. Entenda-se que estende-se até o céu e abrange toda a eternidade. Então, amados, estar com Cristo significa dizer que eu me identifico com Cristo. Eu faço parte do time de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Eu ando nos passos de Cristo. Em Cristo, comunhão com Ele, relacionamento. Com Cristo, identificação com Ele. Eu sei a quem pertenço. Eu sei em quem tenho crido. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu quero somente deixar claro a vocês que semana que vem eu vou deixar a questão dos trabalhos mais claros do segundo módulo, certo? Para que vocês possam fazer de maneira a que até o final a gente consiga terminar esse módulo tranquilo. Espero que essas aulas tenham abençoado vocês, porque me abençoou muito prepará-las. E é só a primeira parte. Essa semana que vem a gente vai dar a segunda parte dos Escritos de Paulo. Que Deus abençoe. Enquanto todos vocês bem, reforço o meu pedido para que você ore por nós, por minha família, por minha esposa e pela família dela, né, para que Deus possa nos fazer passar por esse momento de modo gracioso. A graça dele sempre nos basta. Que Deus abençoe, amados. Até a próxima segunda-feira que vem.